Hoje eu tecerei aqui breves comentários em relação aí à situação política brasileira, em relação, mais, mais especificamente em relação à, à situação aí, um contexto meio geral, mas mais especificamente em relação ao senhor ex-presidente, senhor Jair Messias Bolsonaro e mais algumas coisas uh, relacionadas a toda essa situação, né? Primeiramente, uh, uh, eu gostaria de falar que de tudo dá para se tirar um ponto positivo, né? Que fica. Aqui não venho aqui querer ser o dono da razão ou da verdade, mas são coisas que, que me parecem verossímeis, né? Por exemplo, a inflação que tentou provocar aí o senhor presidente Jair Messias Bolsonaro. Eu não entro aqui no mérito se ele é legalmente, né, dentro do direito brasileiro, se ele é culpado ou não. Meu juízo, o juízo que eu emito é um juízo enquanto cidadão, enquanto um juízo, portanto, um juízo político. Então, eu não tenho dúvida que o senhor Jair Messias Bolsonaro tentou aplicar o golpe de Estado dentro usando tudo bem, eu falarei, por exemplo, em relação a golpe, né? Não existe uma regra, né? Existem dados históricos, mas não existe uma regra para a tentativa de golpe. E como tudo evolui, ao que me diz, ao que me pareceu, ao que me parece, e eu falo, eu cheguei à conclusão que o senhor Jair Messias Bolsonaro era um baderneiro em 2021, em setembro de 2021. Até eu tenho no meu canal. Tem no meu canal algumas coisas que eu acho que são quase 3 horas lá, naquela época lá que eu produzi um conteúdo do que me parecia mais plausível. Então, desde essa época, me tomei ele como um baderneiro, como alguém que estava dentro do cargo e, e empossado, alguém eleito e que se comportava como uma oposição ao governo, né? Então ele era o governo e da mesma maneira ele era a própria oposição. E então ele seguia, né, em relação àquelas e aqui eu não defendo, por exemplo, o poder judiciário, não se trata disso. Até porque teria ser, meu parecer merece, né, deve ser, na verdade, mais analítico. Quando eu falo mais analítico, baseado no ordenamento jurídico brasileiro, nas leis brasileiras, né? Agora, de forma prévia, porque não é algo, é preciso entender o contexto, a contextualização. Por exemplo, claro que você verá advogados falando do poder judiciário na perspectiva de advogados. Você verá jornalistas falando do poder judiciário na perspectiva de jornalistas. Você verá cidadãos, e como eu e como qualquer outro, falando do poder judiciário e também do poder do sistema político, ou vice-versa, na perspectiva de cada cidadão. Agora, eu tenho uma visão, e como eu já falei, eu já passei, é preciso separar uma situação, separar uma questão é a função do Ministério Público, uma função outra situação, outra função é a da OAB e dos advogados, e outra função é a função do juiz. Agora, as pessoas colocam tudo no mesmo cesto, tudo na mesma vala, como não. Cada situação, e outra situação é a situação do político. E tem também a perspectiva do político. E eu não digo que. E eu mesmo sou um crítico em relação às competências. E eu entendo que
o que prevalece é a verdade. Portanto, a minha teoria é que o que vale, deveria vigorar é a competência da verdade, independente se quem a emite é o judiciário, o executivo ou o legislativo, ou a sociedade civil como um todo. Isso, quando eu falo sociedade civil como um todo, cada cidadão, não importa se um cidadão, um simples cidadão pouco escolarizado vai lá e ele conseguiu captar a verdade para aquela situação, para aquele determinado fim, deve prevalecer a perspectiva dele, a visão dele, independente de todas as outras, até mesmo do Poder Judiciário, e isso é a minha teoria. Não significa que é o que vale. Agora, em relação a, dizer, mas o judiciário não é uma até pode parecer, não se pode querer que o judiciário ele tenha a perspectiva do advogado e nem que o advogado tenha a perspectiva do judiciário. Se fosse assim, não haveria essa própria distinção, judiciário e advogado, ou judiciário e político, não, cada um na sua própria perspectiva. O juiz, ele tem seus direitos, também seus deveres, e os advogados igualmente, e os políticos, cada um na sua própria função. Agora, enquanto a questão da verdade, a questão da decisão, me parece que tem que ser de verdade. Agora, como alguém se descobre a verdade, como se chega na verdade, é outra situação, tudo bem. Essa uma espécie de não sei, é uma parte do que eu queria falar. Agora, o que eu, o que, que eu gostaria mesmo de falar, né, é que nessa situação, como eu já disse, né, não há dúvida para mim, enquanto cidadão e criador e emissor também do meu juízo político, o senhor Jair Messias Bolsonaro foi um baderneiro, se tornou um baderneiro, né, e se possível, usaria todos os meios, insuflador da população, e esse é o ponto que eu vou enfatizar. Então, não me há dúvida que ele. Que, e eu já falei uma vez que quem estava certo de fato era o senhor ex-ministro Ceteris Paribus, eu esqueci o nome dele agora, Melo, que se aposentou, e que quando o senhor Jair Messias Bolsonaro cavalgava lá não sei, no Ministério na Avenida das Espaladas, não sei, lá no Ministério das Espaladas, e ele alertou, e ele estava mais certo, porque era o que o senhor, na minha perspectiva, era o que o senhor Jair Messias Bolsonaro desejava, se tornar o imperador do Brasil, foi eu que usei e implantar no Brasil um califado. Qual o califado? O califado dos Bolsonaros, né? Essa é a minha teoria, né? Posso estrela, claro que sim, mas é o que me parece, tudo bem. Passado isso, me parece que se de tudo você tem um aprendizado. Eu faço um parênteses aqui em relação ao para quem dizer que eu defendo o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, um orgulho que eu tenho, ao contrário, também não vou entrar na eu nunca votei no senhor presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e a minha compreensão, meu entendimento é que ele não poderia ser eleito, ser candidato agora em 2022, se eu não me engano, em 2022, ele não poderia não por causa de crime, como foi 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 adjetivado ele como criminoso, não por esse motivo, mas por incompetência, por não, e eu já escrevi isso no meu canal, tem um textinho lá que eu falo disso, por ele não ser capaz e não ter capaz de ter, no mínimo, ter inventado dispositivos que impedisse que, se não ele, todos aqueles, praticamente alguns, né, que estavam abaixo dele, tivessem roubado, como até então me parece que isso de fato procede, né? Me parece, né? Porque eu acho que
o raciocínio mais correto seria a pessoa se debruçar nas provas, nos processos judiciais para emitir o juízo. Então, ao que tudo indica, me parece que José Dirceu, uh, Antônio Palocci, todos aqueles que ele próprio me nomeou, roubaram abaixo do nariz dele, e ele, como inocente não, como ingênuo, não percebeu, ou por incompetência. Agora, outra situação, ele, e a mesma situação para o presidente Jair Messias Bolsonaro, não é um cidadão comum, não era, né? Não é ainda, no caso, naquela época. Ele tinha poderes para dialogar com a Advocacia Geral Normal, o Ministério Público, talvez não determinar e ordenar, mas de forma harmônica dialogar com o próprio Supremo Tribunal Federal, mesmo que por meio da Advocacia Geral da União. Para o quê? Para tentar evitar ou criar de forma sistemática procedimentos e normas que impedissem que pessoas cometessem crimes. Então, isso são parentes para quem querer dizer que eu sou petista, né? Então, isso, tudo bem, é isso. Agora, tendo o contexto atual, contemporâneo, odierno, tudo se tira um proveito, né? A visão, né? Por exemplo, nessa situação, se o senhor, eu tenho minha concepção pessoal, a qual eu já manifestei aqui em relação ao senhor Jair Messias Bolsonaro. Agora, lembrando, por exemplo, por exemplo, e já manifesto também minha, minha posição, por exemplo, perdidas, vencidas eleições pelo partido do senhor Jair Messias Bolsonaro, agora fazendo mais uma que chamava o senhor Luiz Inácio Lula de ladrão, e ao mesmo tempo se filiava no partido do senhor Valdemar da Costa, que também foi preso no mensalão, salvo engano meu, por a mesma, a mesma acusação que era imposta ao senhor Luiz Inácio Lula da Silva. E eu penso assim de forma, pelo menos tentando ser de forma imparcial. Então esse senhor Jair Messias Bolsonaro perdido as eleições, o que aconteceu? Houve manifestações, acredito eu, por todo o país, inclusive aqui na região onde eu moro, que seus sectários, seus correligionários impediam pessoas como eu de trabalhar com, com obstáculos nas vias públicas, nas rodovias federais, com terra, com ameaça, com depredação, inclusive, e, no meu entendimento, pelo tempo que se durou aquilo, com conivência do próprio governo federal. Agora, isso não é um problema a questão do modus operandi em relação a essas manifestações, greves, por exemplo, de caminhoneiros que impedem as vias, o livre ir e vir, ou o livre fluxo dos cidadãos nas vias, é um problema sistemático no Brasil, problema até mesmo cultural. E eu proponho e digo que caso um dia tivesse poder, por exemplo, um poder executivo, federal, por exemplo, eu, de forma não violenta, faria com que, por exemplo, determinaria ao Exército, até mesmo sob consulta do próprio Poder Judiciário, mesmo que via a Advocacia Geral da União, que a minha intenção, de forma pública e transparente, seria que o Exército intervisse usando todo o seu equipamento para desobstruir as vias, por exemplo. Por exemplo, com tanques mesmo, de modo, não apenas com tanques, mas existe um planejamento. E eu aqui posso esboçar um planejamento, por exemplo, usando a própria tropa de choque do Exército, junto com as forças de choque, com a Polícia Civil, por exemplo, com o modelo da tropa de choque chinesa, que ela tem um modus operandi, que ela enfrenta as multidões e ela, eu usarei a palavra, que ela pesca cada indivíduo. Por exemplo, ela entra contra uma turba no seu modelo de escudo, e ela contém essa multidão e pega um indivíduo e contém ele, e automaticamente ele é preso, de forma pacífica
e não violenta, e retira aquele indivíduo. Então, é um indivíduo mesmo. E volta à sua formação normal e retira mais um indivíduo. E assim vai. Então, ela é capacitada, e eu não sei se é o modus operandi do choque, dessa força de segurança pública, dizer, o choque, tem essa sistemática, mas é possível aprender, não tem problema nenhum. E desobstruir-se as vias. Isso, me parece que o senhor Jair Messias Bolsonaro, nessa época, foi muito conivente com isso. Tanto que perdurou, né? Se não dias, meses, as manifestações, tudo bem. Isso é minha visão. Agora, minha outra visão que me toma em relação a essa situação, que dava se tirar um lado positivo, sendo. Primeiro eu gostaria de falar de outra coisa, né? Ou está correlacionado. Por exemplo, é muito. Agora, ou a pessoa é a favor do. Eu falo aqui, o, a, as pessoas que são contra o crime são pessoas de conveniência, porque agora vai ser, você olha, por exemplo, no partido, no PL, geralmente, você está ali defendendo delegados, coronéis, defendendo essas pessoas, querem anistia para essas pessoas que depredaram Brasília, por exemplo. Querem anistias, estão ali. Daí agora em voga muito o caso da moça aí, a cabeleireira, que dizem, né, que de forma inocente, eu tenho uma concepção muito forte, muito arraigada em mim, que é que na hora que a pessoa planeja ou na hora, ou mesmo na hora que executa o crime, ou faz, seja de modo dolosa, seja de forma dolosa ou de forma culposa, é tudo bonito, tudo lindo, a pessoa se acha até mesmo superior, né? Superior às próprias leis, superior aos outros, se acha engraçado, se acha bonito, se acha uh, uh, se exalta, né? E cometendo o crime após. E isso não serve apenas para esse caso, são para todos os casos. Após após a descoberta, daí a pessoa cai em si, cai na realidade. E segundo se arrependem e viram umas criancinhas. Então saem de pessoas superpoderosas e entram no modo infantil, como se fosse nada. Então, com todo respeito a todo mundo, e não digo aqui que e um argumento para isso é uma pessoa que, claro que existe a questão política, que eu já vejo a política como algo ordinário. A política, não, na minha visão, mas isso é de outro, merece outro vídeo. Hoje a política já não entra mais no espectro ou na situação dentro da coletividade como uma atividade, na minha visão, como uma atividade extraordinária, como já foi. E isso porque a própria Constituição hoje, ela tem dispositivos que ela delega e torna os cidadãos como pessoas capazes e efetivas de também criticar e até mesmo de procurar amparo contra as ilegalidades e as injustiças que, que elas compreendem e entendem contra o próprio contra o próprio e na verdade contra o próprio ordenamento jurídico, né? Então a política ela caiu da questão que era uma vez uma ideal de uma atividade extraordinária, e hoje ela entra como uma atividade ordinária, salvo algumas exceções. Então, a pessoa, quando comete o crime, se sente super poderosa, se vaidosa, seja superior às outras. Quando cai na realidade, que é pega, é descoberto e penalizado, entra no modo ingênuo, no modo infantil. Daí se torna fácil. Então, com todo respeito, por exemplo, o caso que soltou. Agora, por exemplo, não acho correto que nem. E isso é outro problema, por exemplo, o senhor ministro Alexandre de Moraes, eu sei, é dito aí na mídia, e eu nunca vi ele na pessoa dele, ou uma nota, talvez seja uma falha minha, que teve, por exemplo, uma pessoa, um preso, por desses que o médico concedeu sei lá,
um diagnóstico que ele passava por problemas de saúde e deveria ser solto, né? Me parece que solto, né? Ou ter uma prisão relaxada, e o senhor ministro Alexandre de Moraes não o soltou e foi a e infelizmente esse senhor faleceu. Agora, tudo bem, ele faleceu, concordo que aí há uma questão uma questão legal, na verdade, que é, por exemplo, o direito se sobrepõe à minha própria medicina. Agora, acredito eu que devem existir casos que a medicina tenta burlar o sistema jurídico. Agora, é uma crença minha, não posso afirmar. Mas há nessa, nessa questão um problema. Quem teria competência, a justiça ou o judiciário? Talvez seja o caso do problema do poder judiciário ter uma junta médica. Para que esse julgamento? Para que ele receba a avaliação médica de um, como ele chama, eu não gosto dessa palavra, de um paciente, e a junta médica do próprio Poder Judiciário avalie o laudo ou o diagnóstico do profissional da saúde privado. Talvez seja esse o problema. Agora, então há esses problemas, nada é uma maravilha. Então, volto à situação que na hora de cometer o crime, as pessoas fazem o rindo. Quando fazem rindo. Quando são descobertas, se arrependem chorando. Então é muito bonito. E volto a falar, os defensores da criminalidade estão lá, sargentos, coronéis, delegados, querendo anistia para as pessoas que depredaram e perturbaram. Eu tenho uma posição bem rigorosa. Efetuou o crime, principalmente contra a integridade física ou patrimonial de alguém, que se responsabilize. Mas não digo que a pena de 14 anos, como é o que apareceu aí, seja justa, mas que tem que haver uma pena. Tem que haver uma pena, não dependendo de quem seja. Agora, aonde eu quero mesmo, e parece até irônico entrar, é que, sendo ou não o presidente Jair Messias Bolsonaro preso, se terá um lado positivo em ambas as partes, ou não, se terá sendo ele absolvido, fica fica o fica o aprendizado para os sediciosos, aqueles que caíram na insuflação do presidente Jair Messias Bolsonaro e continuam na mesma situação, e mesmo que ele tivesse ficado no poder por um golpe ou por eleição, e, e essas pessoas que foram a Brasília, depredaram, e mesmo os que não foram, aqueles que ficaram após a eleição em outubro, nas vias e pedidos, mesmo que tivesse ficado, continuariam na mesma situação, e com a premiação do senhor Jair Messias Bolsonaro, mais uma aposentadoria e mais um cargo de mérito, de presidente de honra do próprio partido, que lhe garante um bom rendimento. Então, caso o senhor Jair Messias Bolsonaro seja eleito, o povo, a grande população, terá esse aprendizado que cada um deve lutar por si, e hoje, de acordo com a Constituição de hoje, de 1988, ela permite que todos lutem por si, até mesmo de forma jurídica, enquanto um simples cidadão. Então, caso o senhor Jair Messias Bolsonaro não seja preso, fica o aprendizado. O que ganhar essas pessoas que... E depois já poderia se entrar no caso de quem são essas pessoas, né? Quem são, qual o nível cultural dessas pessoas, né? Ou o nível educacional dessas pessoas que fizeram esse tipo de que caíram na indução e foram dessa sublevação, né? Porque no final das contas foi isso, né? O papel do senhor Jair Messias Bolsonaro de induzir as pessoas a se sublevarem, se sediciarem por ele, né? Isso foi o papel dele. E isso é notório, né?
só pegar os, o- os seus discursos. ah, então você tem esse aprendizado de caso e o senhor Jair Messias Bolsonaro seja preso, também você tem um aprendizado que toda aquela pessoa que tentar usar da ingenuidade e da boa fé das outras pessoas terão que arcar com as suas responsabilidades. Isso me parece que, tal como o Valdo Emerson, sempre se dava tirar algo positivo das situações, independente de quais sejam.